uma maneira que nós temos de medir a integração entre países é pela régua da integração elétrica. É uma das réguas que você pode utilizar para saber onde que está o nível de integração entre países. Integração energética de modo geral, mas particularmente aqui eu vou falar sobre a integração elétrica e o papel de Itaipu nessa integração elétrica, principalmente na questão Brasil e Paraguai. O nosso plano de voo, ok, pode seguir, não vou entrar em detalhe, mais ou menos acho que é 1h30 de palestra, acho que eu consigo concluir o tema. Brincadeira, rapidinho, vai ser meia hora no máximo, a gente mostra a ideia. Essa daqui é uma régua. Tem um apontador, será? Fernando, presta esta transparência, ela mostra, ok, graças. Ela mostra uma régua que pode ser utilizada para medir o grau de integração elétrica entre países, principalmente no nosso continente. Ela pode se dar através de uma infraestrutura comum, principalmente empreendimentos de fronteira, ou pode se dar com empreendimentos distribuídos além da fronteira. Por exemplo, uma planta de geração no meio do Paraguai, atendendo um consumidor no Brasil ou na Argentina. Tá? Então, ele pode evoluir nesse sentido, a partir de empreendimentos de fronteira. Porém, para você ter, de fato, uma integração elétrica, existem outros elementos aqui que devem ser vencidos e integrados. Ter uma operação integrada entre os países, ter uma regulação integrada, tarifa, fiscalização, leilões, um planejamento integrado de médio e longo prazo, nos próximos 30 anos, que empreendimentos serão construídos, aonde, para atender um mercado latino-americano integrado, ou cada um faz o seu planejamento. Porque nós estamos, em outros slides, vamos mostrar a vantagem de você usar essa visão latino-americana em vez de visões mais locais. Até uma política energética integrada entre os países. Praticamente seria um mercado paralelo aos existentes em cada país. Um mercado voltado para a integração elétrica entre os países. Então, aonde nós estamos nessa régua? Estamos aqui, ó. Aqui. Falta muito para caminhar nessa régua, para dizer que nós estamos, de fato, integrados do ponto de vista elétrico. Pode seguir? Bom, por que integrar? A integração energética, particularmente a integração elétrica, ela possibilita benefícios econômicos, sociais e ambientais. Explorar de maneira coordenada os recursos naturais, ela pode evitar que você faça obra desnecessária em um país, quando você poderia fazer uma obra em outro país que traria uma integração melhor com o meio ambiente. Bom, aproveitamento e otimização dos recursos energéticos. A América Latina é abençoada. A América do Sul é abençoada em termos energéticos, em termos elétricos. É autônoma em todos os sentidos. Ela tem todas as fontes de energia. Hidráulica, vento, sol, urânio, biomassa, combustível fóssil. Ela é autossuficiente em tudo. Ok? Porém, a natureza, ela nos provocou. Colocou carga em um lugar e colocou a fonte em outra, para ver se a gente se conversa, para ver se a gente se integra. Nem sempre a fonte está junto com o consumidor. Então, neste aspecto, nós temos muito e também a natureza, ela também faz outras brincadeiras interessantes com a gente, buscando nos impulsionar na direção da integração. Por exemplo, eu tenho um país A e um país B. No país A chove no verão, no país B chove no inverno. Um tem água no verão e outro tem água no inverno. Então esse daqui é obrigado a fazer hidrelétrica, porém vai ter água 6 meses do ano. Na outra parte do ano ele tem que buscar em outra fonte, normalmente combustível fóssil, térmica. Este país, a mesma coisa, ele vai ter água para alimentar suas hidrelétricas no período do ano, e no outro período do ano, além de atender, ele vai ter que jogar água fora pelo vertedor, e no outro período do ano ele vai buscar em outra fonte, normalmente térmica. Se nós tivéssemos um mercado integrado, nós poderíamos, eu não consigo trazer a tua água para a minha bacia, mas eu consigo trazer o elétron que essa água produz pelas linhas de transmissão. Tá? Então, há vantagens claras
nessa integração, principalmente considerando esse aspecto da sazonalidade. Aproveitando essas diversidades hidrológicas e de carga, né? Você consegue suprir carências locais ou nacionais. Aumenta a tua confiabilidade em termos de suprimento, ganho de escala no uso da infraestrutura, ou seja, você mantém a tua infraestrutura mais utilizada e redução de custos totais a longo prazo. Bom, se é tanta vantagem na integração, por que ela não acontece de maneira como poderia acontecer? Bom, tem as preocupações. Que preocupações? Bom, você vai dar o poder de desligar ou de ligar a tua carga a um outro país. Você tem que confiar. A base da integração é a confiança mútua. Então, se você não tiver essa confiança, você acaba segurando os teus projetos de integração. Então, delegação de parte do poder soberano de estados a uma autoridade supranacional. Desconfianças resultantes de negociações internacionais. A gente sabe que as relações internacionais têm altos e baixos. Tem épocas que as relações estão boas, tem épocas que elas estão balançadas. E quando elas estremecem, para você recuperar a confiança demora, né? Então, quando tem casos em que você coloca em risco uma cooperação, uma integração elétrica, num elemento tão crucial para a segurança de um país, então às vezes você retrocede nos teus projetos de integração. Contratos e acordos têm que ser de longuíssimo prazos, né? Nem contratos, muitas vezes, são elementos importantes aplicáveis nessas relações. Normalmente são acordos entre países, validados pelos congressos, para minimizar o risco legal de ser questionado aquele acordo. Suficiência e segurança energética dependente de entidade estrangeira. Uma das seguranças de um país é a segurança energética, outra é a segurança hídrica e segurança alimentar. Então você vai estar delegando parte da tua segurança energética a uma entidade estrangeira. Ampliação da influência da política internacional nos assuntos de um determinado setor do país. Então tudo isso leva a uma certa interdependência e gera uma certa preocupação, que é o contrabalanço aí dos benefícios da integração. Pode passar essa aqui, praticamente foi o que eu falei. Integração elétrica na América do Sul. Que situação que nós estamos? Bom, esse mapa aqui mostra os pontos de interconexões. Foi aquilo que eu comentei com vocês. Basicamente, empreendimentos de fronteira. São 23 pontos de integração elétrica que existe na América do Sul. Bom, o que nós temos aqui? Ainda a América do Sul, ela consome pouca energia elétrica. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o consumo médio per capita anual do brasileiro é em torno de 2.400 kWh ano per capita. Tá? Os Estados Unidos são 13.000. A Europa, em torno de 8.000 kWh per capita. Então, o Brasil ainda tem um espaço muito grande, que é o maior consumidor da América, 50% do consumo da América do Sul é Brasil. Então, há um espaço para crescimento do consumo per capita muito grande. Isso faz com que nos próximos 20 anos, de 2010 a 2030, o Brasil tenha que dobrar a sua capacidade elétrica. Ou seja, tudo que foi feito até 2010 em termos de infraestrutura no setor elétrico vai ter que fazer de novo em 20 anos para atender o crescimento da demanda brasileira. Então, em termos de América do Sul, nós temos esse consumo médio, em termos de megawatt médio, tá ok? O que dá mais ou menos esse valor anual, perto dos 13.000 americanos, ainda nós temos muito o que aumentar em termos de Brasil, e somente 5% deste valor, 5% desse valor representa transações entre países. 5% é troca entre países. Desses 5%, 70% é Itaipu. 70% é Itaipu. Então é isso que nós estamos falando, assim, é uma outra régua que serve para medir a nossa integração, né? Tá bem no princípio. O Brasil representa metade, mais da metade do consumo, Argentina 13%, Venezuela 11% e os demais países aproximadamente 20% do consumo. Contratos bilaterais são as regras, né? Tudo aqui é regido por contratos bilaterais. O Brasil está conectado a Venezuela, Paraguai,
através de Itaipu e Acaraí, nós temos uma pequena usina próxima de Itaipu, também tem uma conexão com o Brasil, que atualmente está desativada. Argentina, o Brasil tem 2 pontos de contratos, e com o Uruguai. O Paraguai está conectado ao Brasil e à Argentina. A integração energética é uma realidade na Europa há mais de 60 anos, né? Foi uma das lições aprendidas da Segunda Guerra, foi que tinha que ter uma integração energética para que um país não ficasse olhando o recurso do outro ali. Ah, eu vou te pegar, eu vou dar um pau e tomar teu carvão. Ah, não, eu vou dar um pau em você, eu vou tomar... Não, então, foi o aço, vou tomar teu aço. Então, o pós-guerra, sentaram e cada país, né, os principais países ali da Europa, tiveram regras de acesso aos recursos naturais de outros países, mediante um acordo que aliviou bastante a tensão na Europa. Pode seguir? Essa é a tabela das interconexões que eu coloquei ali, 23, eu destaco 3 aqui. A Itaipu, na fronteira Brasil-Paraguai, Jaciretá, na fronteira Argentina-Paraguai, e a binacional do Salto Grande, na Argentina-Uruguai. Foi a primeira binacional, né, feitas aí um pouco antes da Itaipu, né? Elas representam 90% da potência instalada em termos de integração elétrica, ok? As demais interconexões são interconexões pequenas, né? Essas aqui são interconexões significativas, ok? Esse mapa aqui é aquele mesmo, na qual vai sobrepor um outro agora, só dá um clique para mim, ele vai sobre isso. E esse mapa aqui mostra, né, os maiores mercados, né, Brasil e Argentina, potenciais exportadores, né, que está aqui, Venezuela, Colômbia, basicamente, e aqui tem potenciais exportadores, né, incluindo Paraguai, Bolívia e Peru, porém, é necessário investimento, capital, para você fazer as obras necessárias a transformá-los em maiores exportadores. O Paraguai é o país mais energético aqui da América do Sul, em termos per capita na parte elétrica. E aqui nós temos potenciais importadores também, né? Por que o Brasil não entrou como assim, importador ou exportador, né? Caso a política nacional seja pela autossuficiência, o Brasil pode se isolar. Ele tem todos os recursos. Por isso que é importante ter uma política nacional, se vai optar por um mercado integrado ou vai se isolar. Não basta apenas infraestrutura de fronteira, se uma política mais alta não determinar que caminhe-se para a integração energética. Dificuldades para integrar. Diferentes frequências, né? Tem países 50, tem países 60, então você tem que ter conversoras entre países. Dificuldades geográficas, né, para vencer barreiras naturais, para levar linhas de transmissões a milhares de quilômetros, então você tem que vencer essas. Interconexões frágeis, hoje, se for só fazer integração com o que existe de obras de fronteira, não é suficiente. Diferenças nas regras regulatórias, né, um país entrar no mercado de outro país, ele vai ter que conhecer todas as regras estabelecidas para aquele país, como é que vende, como é que não vende, como é que eu tenho uma licença, como é que não tenho. Cada país tem seu jeito. Cada país tem seu jeito. Ok? E respeito aos contratos, né? Quebrou um contrato, esquece por 20 anos integração. Algum país resolve fazer uma manobra mais radical de quebrar contrato, a integração acaba sendo comprometida seriamente. Então, ok? Beleza? Aqui resume aquilo que eu já havia comentado, não cabe a gente repetir. Itaipu, falando rapidamente sobre o caso Itaipu, que é um principal exemplo de integração elétrica hoje na América e acho que no mundo é um marco importante. Itaipu está aqui na fronteira do Brasil e Paraguai, no Rio Paraná, né, na bacia do Rio Paraná. Pode seguir. E também Itaipu, ela foi além de um empreendimento energético, né? Ou seja, o Brasil e o Paraguai viviam uma tensão pós-guerra, né? Os 100 anos depois da guerra foram 100 anos de pontos que ficaram ali estremecidos entre o Brasil e o Paraguai. E um dos elementos que estava estremecido entre o Brasil e o Paraguai, que não se chegava a uma definição, era a fronteira
na região do Salto de Guairá, no Salto de Sete Quedas. O Rio Paraná, naquela região, abre muito, né? Ele abria muito. E quando o Brasil e o Paraguai iam marcar suas fronteiras, primeiro tem um documento que descreve onde é que é a fronteira, depois você vai marcar a fronteira. Quando ia marcar a fronteira, quando chegava na região de Salto de Sete Quedas, Salto de Guairá, não se chegava a um acordo, né? O Paraguai interpretava o que estava escrito de tal maneira que a fronteira era no local em que as quedas ficavam em território paraguaio. O Brasil interpretava os escritos de tal maneira que as quedas ficavam do lado brasileiro. Então estava um impasse entre o Brasil e o Paraguai. Bom, esse impasse teve uma decisão diplomática. Não foram engenheiros e nem o Ministério de Minas e Energias que decidiram por construir Itaipu. Quem decidiu que Itaipu seria naquela região e daquele jeito foram os diplomatas. Foi uma decisão da diplomacia brasileira e paraguaia. Então, Itaipu serviu para uma solução definitiva de um conflito de fronteira. Então, em vez de fazer um muro entre o Brasil e o Paraguai naquela região, vamos fazer um muro aqui separando o Brasil e o Paraguai, fizeram um muro contrário, fizeram uma barragem que uniu o Brasil e o Paraguai. Né? Então, em vez de estar discutindo hoje em dia a fronteira, aqui ou acolá, o Brasil e o Paraguai discutem outros temas, como tirar um benefício maior ou menor de Itaipu. Que bom que o problema ficou desse jeito. Que bom. Não é mais um problema de fronteira. A construção de Itaipu exigiu uma engenharia jurídica e uma arquitetura financeira bastante específica para poder tirar o projeto do papel. Né? O modelo de integração com equidade e respeito à simetria entre os países. Brasil e Paraguai têm diferenças de tamanho de território, de tamanho de PIB, de idiomas diferentes, tem frequências diferentes. Tudo isso teve que ser vencido, tudo isso teve que ser superado para chegar ao empreendimento da Itaipu. E o modelo estabeleceu, né, o tratado estabeleceu que aquilo que fosse explorado entre o Salto de Guairá até a Foz do Rio Iguaçu seria feito em condomínio pelo Brasil e Paraguai, com propriedade 50% para cada país. Então, esse foi um acordo, de fato, um acordo diplomático entre os dois países. E a segurança jurídica desse acordo está baseada no Tratado Binacional, né, de Itaipu, ratificado em 1973 pelos congressos do Brasil e do Paraguai. E na esteira desse Tratado de Itaipu, em 79, veio um tratado entre Brasil, Paraguai e Argentina, chamado Tripartite, que regulava alguns outros elementos aí no uso do rio Paraná. Tá ok? Bom, Itaipu começou a ser construída, o tratado foi assinado em 73, Itaipu foi constituída em 74 e começou a obra em 75. Mais ou menos coincide com o período da crise do petróleo. Né? E a partir daqui o Brasil entra numa descendente que durou aí 30 anos praticamente. Né? Entrou numa crise, o Brasil embarcou nessa crise do petróleo, ela trouxe sérias consequências para o Brasil. Então o Brasil começou a desacelerar sua economia, as taxas de juros foram à estratosfera, principalmente para países em desenvolvimento, com alto endividamento agrícola, né? com uma capacidade de penetração no mercado global quase zero. Né? Então, em determinados momentos, realmente chegou-se até a pensar em vamos adiante ou não vamos adiante com a obra, né? Já que era uma obra com alto índice de alavancagem. Né? Então, foi um momento crítico para o Brasil. Taxa de juros, o Brasil chegou a pagar 25% em cima do dólar de taxa de juros. Juro de cartão de crédito, era esse que o Brasil pagava em cima dos seus empréstimos. Né? O Brasil quebrava ano sim, ano não. Né? Quebrava o México, o Brasil quebrava junto. O Brasil acho que é o país mais solidário do mundo. Né? Quebrava a Turquia, a gente quebrava junto. Também. A gente estava na fila do gerente de banco já no outro dia. Né? Quebrava Papua Nova Guiné, a gente quebrava junto. Tá? Já estava na fila. Então foi uma história complicado, acho que os mais novos talvez não viveram isso, mas era muito divulgado na mídia, né? Chegando o FMI ao Brasil, era uma humilhação, pessoal.
Ainda bem que os jovens não passaram por isso. A televisão mostrando a reportagem, chegando a equipe do FMI, descendo e para dar lição de moral. Vocês não têm ideia como isso é humilhante para um país. Tá joia? Então, essas fases o Brasil teve que passar, infelizmente, porém a obra chegou ao seu fim. Por gentileza, pode seguir. 99,63% do dinheiro necessário para a obra foi alavancado. O governo brasileiro foi o fiador de 100% do financiamento da construção. O Tesouro Nacional ofereceu as garantias para os empréstimos. A dívida não é do Brasil nem do Paraguai, a dívida é da empresa Itaipu Binacional. Okay? A dívida pertence à empresa binacional, a Itaipu Binacional. O Brasil foi o fiador desses empréstimos que foram feitos para construir. Em 1997, teve que fazer uma reestruturação, a dívida estava impagável, juro de cartão de crédito, tiveram que sentar, fazer uma reestruturação. O Tesouro Nacional assumiu toda a dívida da Itaipu e a Itaipu ficou devendo só ao Tesouro Brasileiro. Essa foi a equação. Aplicou-se uma taxa de juro, mais uma inflação americana. A inflação americana foi expurgada no acordo Lula-Lugo e ficou a taxa de juro. 2023, 50 anos após o tratado, zera-se a dívida de Itaipu. Ela representa hoje 60%, 2/3 da tarifa de Itaipu. É o pagamento da dívida. Os outros 1/3, os outros 35%, 40% da tarifa de Itaipu representam royalties e a despesa de operação e manutenção da usina. Tá ok? A Itaipu foi constituída com 100 milhões de dólares de capital inicial, custou a obra 12 bilhões de dólares, né, praticamente quase 100% alavancado, e juro em cima de juro, aproximadamente o valor considerando todos os empréstimos, 27 bilhões de dólares. Tá ok? Beleza? Pode avançar. Recentemente, também concluído em 2013, num acordo entre os presidentes Lula e Lugo, também através de um recurso do FOSEM, com o aporte do governo brasileiro, foi construída uma linha de transmissão que conecta em 500 kV, o que permitiu tirar as restrições de fornecimento de energia elétrica ao território paraguaio. Até 2013, todo ano era um trauma o verão paraguaio, porque as temperaturas elevam, o consumo elevam, e a infraestrutura paraguaia não tinha condições de fazer fluir a energia vinda ou de Itaipu ou de Jaciretá. Havia uma carência na infraestrutura elétrica interna do Paraguai para dar vazão a essa energia. Então, com a linha de 500 kV, com uma capacidade considerável, então hoje praticamente a energia que o Paraguai precisa, ela pode ser retirada de Itaipu, são 2.200 megawatts a capacidade de transmissão dessa linha. Então, o Paraguai hoje está numa situação bastante confortável em termos de capacidade de aproveitamento desse recurso elétrico aí. Ok? Bom, um dado que convém citar, em 40 anos, né, de vigência, aí de 72 a 2011, o consumo de eletricidade no Brasil aumentou 11 vezes, o consumo per capita, e no Paraguai o consumo aumentou 31 vezes, principalmente por esse fator Itaipu Binacional, que dá um conforto energético ao Paraguai que nenhum país tem. Né? Vocês sabem, o Brasil reza para chover, porque a nossa matriz é hidroelétrica, para poder dar vazão, atendimento ao consumo. O Paraguai é o país mais energético e tem esse diferencial enorme, né, de ter uma matriz limpa, renovável e praticamente infinita aí para atender suas demandas. Tá ok? Pode avançar. Só em termos de royalties e cessão de energia, o Itaipu já repassou aos dois países 13,5 bilhões de dólares, das quais 5,5 bilhões ao Brasil e em torno de 8 bilhões de dólares ao Paraguai. Né? Sem contar a despesa de exploração, que são contratos feitos ou no território brasileiro ou no território paraguaio, somando os royalties, a cessão, mais o gasto de Itaipu comprando no Paraguai ou no Brasil,
Itaipu mais ou menos injeta na economia paraguaia algo em torno de $1 bilhão por ano, né? Próximo desse valor aí, ok? Bom, a Itaipu, ela sim, todo mundo sabe da importância da energia elétrica, é fundamental para desenvolver um país. Sem energia elétrica você não desenvolve um país, e esse era o foco da maior parte dos empreendimentos hidrelétricos, alimentar o desenvolvimento de um país. E muitas vezes não se dava a devida atenção para o entorno da hidrelétrica, e nem uma atenção que poderia ser dada a mais na questão ambiental. Então, hoje em dia, o modelo de hidroeletricidade, o modelo de hidrelétrica, tem que estar alicerçado num tripé: fornecer energia elétrica, inquestionável, né? Atender o desenvolvimento de um país, atender a questão social também, desenvolvimento local. O entorno da hidrelétrica tem que estar também sendo beneficiado por esse empreendimento, ele não pode ficar só com o ônus da construção. E a questão ambiental não pode ser algo operacional. Então, Itaipu, a partir de 2003, revisou a sua missão e colocou no mesmo nível estratégico, gerar energia, cuidar do meio ambiente e fazer o desenvolvimento territorial, no mesmo nível estratégico, local. Porque ela não pode ser só boa globalmente, ela tem que ser boa localmente também. E esse modelo deve ser necessariamente o modelo das demais hidrelétricas, senão dificilmente elas vão conseguir sair do papel. Vamos lá? Então, em termos de produção de energia limpa e renovável, não fosse a energia provida por Itaipu a partir da água, nós teríamos que queimar aproximadamente, onde é que eu acho aqui, aproximadamente, não está aqui nesse slide, mas eu vou, 500 mil barris de petróleo nós teríamos que queimar por dia para produzir numa térmica a mesma quantidade de energia produzida por Itaipu a partir da água, sem emissão de CO2, tá ok? Então, com isso você evita uma emissão de gás carbônico considerável, né? Um valor importante. Pode seguir. Itaipu representa, em 2014, 79% do mercado paraguaio, 14% do mercado brasileiro. Em média, Itaipu tem se mantido em torno de 17% do mercado brasileiro. Isso varia de ano para ano, nós estamos num período já mais complicado. O tamanho do reservatório, 1.350 km². Quando você divide pela potência instalada, ele dá um valor bastante importante, bastante eficiente, né? O que significa? A área alagada frente à potência instalada e a energia gerada, ela é um valor pequeno. Só para vocês terem uma ideia, né, do maior erro que foi feito em termos de hidrelétrica no Brasil, Balbina, né, foi um erro. Balbina tem 3 vezes esse reservatório e 1/3 de um gerador de Itaipu. Itaipu tem 20 unidades geradoras. Tá ok? Então, a geografia da região é diferente, né? É planície, aqui era um cânion, mas, por mais que tente explicar, não dá para explicar, tá ok? A vazão média, o Rio Paraná é uma bênção, né? Ou seja, Itaipu está num ponto privilegiado, né? Ele pega praticamente a bacia do Paraná toda regulada, quase 40 barragens acima de Itaipu. Então é água o ano inteiro. Itaipu é uma usina de fio d'água, ou seja, o reservatório dela não é feito para acumular por muito tempo. A água que chega é a água que é utilizada para produzir a energia elétrica, graças a esta bênção que é o Rio Paraná. Ok? Água todo ano, 10 mil metros cúbicos por segundo. Hoje nós estamos vivendo um período de muita água pela chuva do sul, mas na média é isso. Então, em termos ambientais, a Itaipu estabeleceu um programa chamado Cultivando Água Boa, que trouxe a questão da água do nível operacional para o nível estratégico. Não que ela não cuidava do meio ambiente, cuidava, mas deixou de ser algo operacional ligado a um departamento, uma superintendência, e passou a ser algo incorporado na sua missão, né? E esse programa aqui de cuidados ambientais, ele estabeleceu uma série de ações que, no fim das contas, beneficiam grandemente Itaipu também, porque conserva o seu reservatório,
Quando você faz com que no entorno do reservatório se pratique as melhores relações com a água, cuidando das fontes, né, protegendo as fontes, fazendo plantio direto, fazendo curva de nível, cuidando dos acessos, você evita que terra e que veneno que se joga na agricultura vá para o reservatório e reduza a vida útil desse reservatório. Tá, ok? Para vocês terem uma ideia, na região oeste do Paraná, tem cidades, que é um dos maiores criadores de suínos do Brasil, né? Tem cidades com 10 mil habitantes e 1 milhão de suínos. Tá? Os dejetos dos suínos, eles iam para os riachos, para as sangas, para o meio ambiente, e acabavam chegando no reservatório. Através de um programa patrocinado por Itaipu, conseguiu-se fazer com que esses dejetos virassem energia elétrica através do biogás, de biodigestores. Foi regulamentado pela ANEEL a possibilidade desse produtor rural vender sua energia para a companhia estadual de energia, coisas que provavelmente o produtor sozinho nunca conseguiria fazer isto. Então a Itaipu, ela tomou a frente desse programa e viabilizou a transformação de dejetos de porcos em energia elétrica num programa aí de sustentabilidade. Tá, ok? Então, programa ambiental, programas de desenvolvimento. Aqui, para vocês verem uma foto da mata ciliar, né, a faixa de proteção. Itaipu extrapola o que a lei estabelece uma faixa menor. Itaipu tem uma faixa bem maior de proteção da mata ciliar, é um fator fundamental para a qualidade do reservatório, para não vir carregar materiais aqui para o reservatório. Canal da Piracema, que conecta o reservatório até a jusante aqui do Rio Paraná, permitindo que na época da Piracema os peixes subam esse canal e venham reproduzir no reservatório. Tá? São 10 quilômetros de canal que venceu aquela limitação da barragem ter interrompido o rio. Né? E aqui uma foto dos peixes subindo aqui. Plantio direto no entorno do reservatório, também evitando o uso de inseticida e materiais químicos aí para não contaminar o reservatório. Tá, ok? Programas patrocinados, apoiados por Itaipu. Tá? Desenvolvimento territorial regional também, Itaipu criou o Parque Tecnológico Itaipu, numa área que antigamente era os alojamentos dos barrageiros. Essa área estava desativada, já não havia mais ocupação, abandonada, ia ser passada uma patrola aqui. E em 2003, o Dr. Samek, aproveitando uma iniciativa de alguns professores que eram também empregados de Itaipu e professores da universidade local, da qual eu, com muito orgulho, faço parte também, levamos até a diretoria de Itaipu a proposta de começar um parque tecnológico aqui, e isso foi acatado, virou um programa empresarial. Então, neste espaço aqui convivem universidades, inclusive a UNIL, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é uma universidade na qual Itaipu teve um papel fundamental para trazer ela para a região. É uma universidade voltada para temas latino-americanos, previstos 10 mil alunos, 5 mil brasileiros e 5 mil de outros países da América Latina, já está funcionando há 5 anos. O segundo país que mais manda estudantes para a UNILA é o Paraguai. Tá, ok? Vai ser um espaço, já um espaço de discussão das temáticas latino-americanas muito importante. Então, habitam neste espaço universidades, espaços de inovação e condomínio empresarial. Os 3 setores, tem que conversar entre si, senão não muda a realidade de um país. Tá, ok? Vários projetos de inovação na parte de mobilidade inteligente, outros programas que beneficiam a região, pode avançar. Aquele programa do biogás que eu falei para vocês, um condomínio de biodigestores que produzem energia elétrica e alimentam as propriedades, projetos que visam o desenvolvimento tecnológico da região, produção de hidrogênio, já tem um laboratório funcionando, estimulando o desenvolvimento territorial, reforçando aquele tripé. Não basta produzir energia e mandar para o grande centro, você tem que ter uma contribuição para o desenvolvimento territorial, tecnológico, ou o que for, e um programa de cuidados ambientais. O programa de cuidados ambientais de Itaipu foi premiado pela ONU como o melhor programa de cuidados com a água do mundo. Então, quem quiser, né, podem visitar, acho que é importante conhecer esse programa. Seria esta a apresentação, a gente fica disponível aí para
os debates. Obrigado.